Você piscou e eu tô aqui de volta para fazer mais um vídeo aqui direto da Casa Futura e eu já te faço a pergunta. Você tá procurando um apartamento na planta em Volta Redonda, né? Ou no mínimo você tá curioso para saber sobre esse assunto. Eu trouxe algumas coisas para falar com vocês. Mas antes de mais nada, eu também quero pedir para você deixar seu like aí, se inscrever no canal. O primeiro vídeo a gente gostou muito de fazer, a gente teve muito retorno positivo, as pessoas debateram. Eu moro no bairro tal, ficou muito legal e eu espero que esse vídeo também ajude vocês a tomarem a melhor decisão possível. A gente vai falar sobre as vantagens e desvantagens. Fala, desgraça. Eu não dou como falar, não. Então fala. Fala. Uma coisa que me acontecia muito quando eu atendia as pessoas nos empreendimentos que eu vendia, a gente precisa fazer um ajuste dessa realidade. Vamos combinar, você pode ter acabado de se casar, você e sua esposa ganham juntos 2 salários mínimos e no Brasil isso é uma dádiva. Quem consegue comprar um imóvel com 2 salários mínimos de renda, seja uma pessoa ou seja um casal, ainda pagando uma parcela que é do mesmo valor de um aluguel, isso já é o melhor dos mundos para qualquer tipo de casal. Receba a inteligência. Então o que a gente mais escuta são as pessoas falando: eu não quero casa, eu não quero isso, eu não quero aquilo. vamos setar essas expectativas. Eu já faço um paralelo até com carros. Muitas vezes o sonho de alguma pessoa é ter uma BMW X4. É um carro de 500 mil reais. Mas vamos combinar? Até você chegar na BMW X4, você vai andar a pé o resto da sua vida? Não. O caminho natural das pessoas é que ela começa com um ninho da década de 90, depois ela vai, melhora de vida, melhora de emprego, compra um Onix mais novo, depois ela vai para um Civic. Ah, a vida melhorou muito, comprei um Jeep Compass. Uma hora ela vai chegar na BMW X4 dela. E por que você não faz isso com o imóvel também? Você pode fazer isso com o imóvel até porque o comportamento dos imóveis é que cada transação que você faz de um imóvel, você vai estar ganhando cada vez mais dinheiro, diferentemente de um carro. Então é muito mais significativo e faz muito mais sentido você fazer isso com o imóvel do que até com o carro. Então aí ficou já o meu desabafo pra gente começar a falar. Tá bom. Então vamos começar falando sobre Volta Redonda, uma cidade que está em constante crescimento e ela tem uma posição de destaque na região sul-fluminense e isso se deve muito pelo IDH que ela tem elevado. É sim uma das boas cidades para se morar em Volta Redonda, embora muita gente reclame de alguns pontos. Tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Mas nos termos de IDH, ela tem um IDH muito alto. Não só de CSN vive a cidade de Volta Redonda, a gente tem alguns setores econômicos como comércio, serviços, saúde, que eles também são muito à frente das cidades do nosso entorno e justamente por isso os melhores empreendimentos geralmente são feitos em Volta Redonda. Vocês podem ver casos de empreendimentos que conseguem ser 100% vendidos na primeira semana. A maioria deles são vendidos antes mesmo de ficar pronto, coisas que às vezes não acontecem tão constantemente quanto em outras cidades. E sobre comprar na planta, qual que é a vantagem disso? Geralmente é que você consegue um preço mais acessível do que comprar um imóvel pronto e não só o preço, tá? Como o financiamento geralmente é muito mais fácil de se fazer e você tem taxas melhores no imóvel novo do que no imóvel usado. Então a gente vai pro racional. Por que o imóvel na planta ele geralmente tem 15, às vezes até 20% de desconto em relação ao imóvel usado? Pelo fato de que você já começa a pagar esse imóvel sem de fato usufruir. Você tá durante o período da obra já fazendo aportes e se você não usufrui dele, qual que é o contraponto disso? É que você recebe descontos, são facilidades que recompõem um fato de que você ainda não está usufruindo desse imóvel. Isso não é só em Volta Redonda, isso daí é o racional que a gente leva em conta para qualquer empreendimento que é lançado no Brasil. Então só aí, mesmo que seja com a finalidade de morar, às vezes você pode estar comprando um imóvel na planta e ganhando muito dinheiro em uma futura transação. Para isso, você só precisa acertar quais que são os melhores imóveis disponíveis no mercado e por isso que é muito bom você ter o acompanhamento de profissionais. Lembrando que em Volta Redonda, na maioria dos empreendimentos, dos grandes empreendimentos e os que deram certo na cidade foram lançados e são comprados obrigatoriamente com um corretor de imóveis. Então, se você tiver o acompanhamento de um profissional qualificado, certamente você vai ter mais chance de acertar essa compra. Peraí, deixa eu anotar aqui, pode falar. Agora a gente vai aos formatos mais comuns de pagamento desses imóveis. E a gente começa pelo primeiro, que são imóveis mais populares, geralmente até 350 mil reais, e empreendimentos que são comumente chamados aqui de obra caixa. A Caixa não faz a obra, tá? Mas esse é um empreendimento pela Caixa Econômica Federal, passa por diversos tipos de análise do próprio banco e neste tipo de empreendimento você já faz a contratação do financiamento bancário, que inclusive ele tem força de escritura, você já tem um imóvel documentado
documentado antes mesmo dele estar pronto. Esse tipo de financiamento permite com que você tenha alguns tipos de subsídios, você tem taxa de juros subsidiadas, e são eles que geralmente permitem que você chegue naquela parcela que é muito próxima, ou às vezes até igual a de um aluguel. Agora a gente pode ir pela grande vantagem desse tipo de empreendimento. Como você faz a contratação imediata, isso significa que os valores que você vai pagar não vão sofrer grandes alterações. Você muitas vezes consegue alguns descontos ou às vezes até a documentação gratuita, mas a grande vantagem é essa baixa incidência de taxas de atualização no valor do imóvel. O preço já está meio que fixado, você vai pagar algumas taxas, os valores não vão se alterar muito, você não vai ter muita surpresa ao longo do caminho. Agora, a grande desvantagem é que durante a obra é muito difícil com que você faça o repasse dessa unidade. Então, se você decidir vender esse imóvel durante a construção, já é um pouco mais difícil, porque você já tem todo o financiamento contratado, vai gerar algum contratempo, algumas dificuldades para você. Na cidade de Volta Redonda, a gente tem grandes exemplos de quem comprou e está sorrindo de orelha a orelha, teve grande valorização, empreendimentos que até a Casa Futura, ou eu mesmo, Paulo Ribeiro, já participei de alguns desses lançamentos e o pessoal está muito feliz. Alguns deles são o Vila Jardim, no bairro Roma, os apartamentos da MRV, no bairro São Luís, o Vila Isabel, no Santa Cruz, e já dá para dizer que atualmente, mesmo ainda estando em obras e não 100% vendido, o Ode Residenciário no bairro São Luís, que já teve algumas variações na tabela de lançamento, já teve valorização e ainda continua sendo bem vendido. Agora, quando ultrapassa muito esse valor e já não é mais uma obra caixa, o que a gente trabalha são com tabela dos construtores, onde você tem um percentual que você paga durante a obra para depois, ao final, você financiar esse imóvel quando ele for entregue. Você ainda continua tendo a grande vantagem de ter vários descontos, do imóvel ser muito mais barato do que um imóvel pronto, mas você não vai ter as taxas subsidiadas da Caixa. Mas isso pode ser que não seja um ponto tão negativo assim, visto que o valor dos imóveis sendo um pouco mais alto, isso também garante, em termos percentuais, mais dinheiro quando você tem rentabilidade neles. Tabelas de pagamento, elas são muito flexíveis e você pode ordenar elas de acordo com a sua realidade financeira. Por exemplo, mais entrada e menos parcelas. Tudo isso é conversado desde que você atinja o percentual do que deve ser pago, e aí tá a grande vantagem. Quando você compra um imóvel usado, geralmente de entrada você paga entre 20%, hoje atualmente às vezes até 30% quando você financia. Neste caso, esses 20%, 30%, às vezes até um pouco mais, você consegue diluir esse pagamento parcelando durante a obra também, o que facilita com que você compre o imóvel, visto que em Volta Redonda, e não só em Volta Redonda, mas no Brasil inteiro, a grande dificuldade de comprar um imóvel são as entradas, você consegue parcelar isso também. Neste caso, você sim tem uma facilidade maior até de vender esse imóvel ainda em planta, o que garante com que você às vezes nem pague 50% do valor do imóvel, mas já pegue toda a valorização dele durante a obra. E isso é uma grande facilidade aí, onde muitos investidores trabalham e conseguem ganhar muito dinheiro. A desvantagem já é diferente um pouquinho da obra caixa, é que sim, você tem as variações dos índices de atualização. Claro, você durante a obra não vai pagar nenhum tipo de juros, o que é uma vantagem, mas você precisa se planejar para entender que o seu saldo devedor ele pode ser atualizado de acordo com os índices de inflação que a gente tem. E aí, como exemplo, a gente pode dar empreendimentos que valorizaram absurdamente. Quem comprou tá sorrindo de orelha a orelha. É o Jardim Gieva, no Bela Vista, e o Ana Taveira, no Jardim Normândia. São empreendimentos onde as pessoas compraram e se deram muito bem. E a gente tem agora também o terceiro modelo, que é comumente chamado aqui em Volta Redonda de obra a preço de custo. Nesse, você tem descontos gigantescos. O que acontece é que um grupo de pessoas divide o custo da obra durante a mesma. Isso significa que o apartamento tem que ser pago durante a construção. Parcelas gigantescas em muitos casos. A gente tem um exemplo de que o pessoal está se dando muito bem, que a variação é muito grande dos valores, é, por exemplo, o Gran Milano, onde o pessoal comprou apartamentos por volta de 1.100.000, 1.200.000 reais, e através de avaliação a gente sabe que pode chegar a 1.600.000, 1.800.000 cada apartamento tipo
pronto, isso significa uma valorização gigantesca, mas a gente precisa saber também que o grupo ele tem que ser bem formado. Então, se aparecer para você algum empreendimento com obra a preço de custo, saiba que o risco ele é diluído por todas as pessoas que estão participando desse empreendimento. Se você tem 10 apartamentos e 5 pessoas param de pagar, por exemplo, as parcelas, isso significa que a obra vai entrar em apuros e é muito possível que você tenha atrasos ou que ela até mesmo não seja entregue. Então, a construtora tem que ser séria para avaliar essas pessoas que estão comprando esse empreendimento, mas um grande exemplo é o Gran Milano, onde quando ficar pronto o pessoal vai se dar muito bem. E claro que para você fazer um bom negócio, você precisa estar atento em alguns pontos, como documentação, histórico da construtora, e para facilitar o seu caminho, o que eu indico é que você esteja acompanhado de grandes profissionais. Então eu indico para vocês a Casa Futura, a melhor imobiliária da região. A gente é destaque em diversos lançamentos que ocorreram na cidade de Volta Redonda, mas sempre com grande responsabilidade. A gente avalia muito bem os empreendimentos que a gente participa ou não. Reputação é muito importante para a construtora e é muito importante para a imobiliária também. Então, não perca tempo, a gente vai deixar em algum lugar aí na descrição do vídeo o link do nosso site para você pesquisar um pouquinho sobre os imóveis que tem. Não está comprando ainda, mas está curioso? Entra no nosso site, tem muita coisa boa lá, tem muito empreendimento rolando ano a ano em Volta Redonda. Se não é o seu momento ainda, talvez seja o momento de você já dar uma namorada e saber como é que funcionam mais ou menos as coisas. Chegou até aqui o final. Se não deixou o like ainda, deixa o like aí. Eu acho que eu te ajudei de alguma forma, ou pelo menos você se interessou pelo que a gente está falando, né? Dá essa ajuda aí pra gente continuar fazendo esse trabalho. A gente tá gostando muito de fazer e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Um grande abraço e tchau, tchau.